crianças, tudo bem? Hoje a gente está indo para a nossa aula 16 de matemática. Eu sou a professora Emanuele. E eu sou a professora Thaís. E agora nós vamos pedir alguns materiais que nós vamos usar na nossa aula. Vocês podem acompanhar aí na tela de vocês. Então, o caderno ou as folhas que nós estamos acostumados a fazer as nossas anotações, lápis de escrever e borracha, lápis de cor ou giz de cera ou canetinha. E também quem tiver a régua, ela não vai ser fundamental, mas se tiver ela vai ajudar. Tudo bem? Então, uns minutinhos para vocês organizarem esse material. E aí, todos prontos? Vamos começar? Então vamos relembrar da aula passada, professora? Vamos! Na aula passada, a gente viu problemas, a gente trabalhou com vários problemas na nossa aula, Isso né? mesmo, Um eu deles lembro. era do livro Poemas Problemas, o problema do predinho do seu Miguel, você lembra? É verdade, eu lembro. A gente trabalhou bastante com eles. Na verdade, a gente trabalhou problemas e depois a gente trabalhou os números ordinais. Os números ordinais. Lembra que o predinho do seu Miguel ia até o 10º andar e nós fizemos até a dobradura do predinho? Foi muito legal. Foram legais essas aulas, né? Foram sim. Mas e hoje, professora? O que nós vamos aprender hoje? O que será que a gente tem para aprender? Hoje nós vamos aprender a coletar informações e dados e organizar em quadros e tabelas. Como assim? Olha, nós fizemos isso em uma aula bem lá no comecinho. Já me lembrei. Lembrou? Lá daquele gráfico das borboletas? Isso mesmo, da história do Romeu e Julieta. Muito Lembrou? legal aquela aula, hein? Isso, nós fizemos o gráfico usando os prendedores de roupa. Então hoje nós vamos aprender outra forma de organizar as informações. Então vamos lá? O que vocês estão vendo aí na tela de vocês? As formas geométricas. Então hoje nós vamos fazer um jogo com as formas geométricas. Ai, que legal! E que formas geométricas que tem ali? Quais são elas? As formas são muitas, mas hoje nós vamos usar essas 4. Tá. Então a que está em vermelho aí na tela de vocês, ela se chama triângulo. Triângulo, a vermelha. E a verde? A verde é o círculo. Círculo. Vocês já tinham visto essa, hein? Isso, às vezes a gente fala bola, né? É. Mas o nome da forma mesmo, desse jeitinho que ela tá desenhada, se chama círculo. E o próximo, o amarelo? O amarelo é o quadrado, que também é bem conhecido das crianças. É verdade. Ele tem os 4 lados iguaizinhos. Muito bem. E o último é o azul, que é o retângulo. Ele parece o quadrado, só que é diferente do quadrado. Muito bem. Então, ó. Para o nosso jogo, professora, nós vamos precisar de uma cartela. É um jogo parecido com o jogo do bingo. Depois a gente vai explicar melhor, certo? Tá bom. Então, nós vamos usar uma folha. Então, peguem aí uma folha. Então, vou pegar aqui uma folha. Isso. Joia. Quem tá fazendo as atividades no caderno pode destacar a folha, né, para fazer a dobradura ou fazer marcações no caderno mesmo, mas eu indico fazer com a folha destacada. Isso, vai ficar um pouquinho mais fácil na hora da gente organizar as formas e o que a gente vai precisar fazer hoje. Por isso, a dobradura vai ser importante, tá? Ok. Então, nós vamos dobrar ao meio, do jeitinho que tá aparecendo aí pra vocês. Então o primeiro passo é a gente dobrar a folha ao meio. Isso. Ó, dobrei. Isso, marca bem. Bem marcadinho, ó. Passa o dedinho. Se ficar um pouquinho torto, será que tem problema? Não, não tem problema. Não tem problema. E depois que dobrar ao meio, vai dobrar de novo ao meio. De novo, assim. Então, tava assim, eu virei e dobrei ao meio. Isso mesmo. Marquei bem forte.
Isso. Muito bem. E depois nós vamos dobrar mais uma vez. Mais uma vez. Vai ficar pequenininha essa folha. Isso. E aperta bem. É, vai ficando mais difícil. Se ficar muito difícil, pede ajuda para alguém aí na casa de vocês. Isso. E se ficar torto um pouquinho, não tem problema, tá? Agora, abre a folha e ela tem que ter 8 pedacinhos. Ah, eu vou contar aqui para ver se tem. Conta. Vamos contar junto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 pedacinhos. Tem 8 pedacinhos. Uhum. Vamos dar um tempinho para eles terminarem de fazer essa dobradura, caso eles não tenham conseguido? Então tá bom. Então tá. Então ficou assim? Então vamos ver o próximo passo para o nosso jogo. Tá. Olha só, agora nós vamos escolher algumas formas, mas nós vamos mostrar quais formas vocês vão escolher, tá? E daí, em cada forma que vocês escolherem, vocês vão colocar em um espacinho dessa cartela que nós fizemos. Ah, então a gente vai fazer um passo a passo. Um passo a passo. Façam Isso. junto com a gente. Olha só, o que vai ser importante? Então, por exemplo, eu vou colocar aí na tela. Ó, vocês vão escolher 2 dessas imagens. Então, quantos triângulos vocês estão vendo aí? 1, 2, 3, 4. Tem Isso. 4 triângulos. 4 triângulos. E eles são iguais? Não são iguais. Tem tamanhos diferentes e tem cores diferentes. Isso. Então, vocês vão escolher 2. Por exemplo, se eu escolher o triângulo amarelo grande, então eu vou ter que fazer um triângulo aqui grande e pintar ele de amarelo. Eu não posso escolher um triângulo grande e pintar ele, por exemplo, de vermelho, porque vermelho é o pequeno. Ah, entendi. Entenderam? Então, olha só, por exemplo, se a gente escolher aqui, ó, o retângulo pequeno vermelho, então eu vou fazer nesse espacinho aqui, ó. Deixa eu fazer para vocês verem. Olha só, a gente tá usando canetinha para vocês enxergarem. Então, aqui tem um triângulo pequeno vermelho, como esse que vai ficar na tela para vocês escolherem. E daí, aqui do lado, vocês podem escolher outra dessas formas, mas só dessas 4 que tá aí na tela. 2. Tá bom. Certo? Uhum. Então, tá bom. Então, a gente vai deixar um tempinho para vocês escolherem 2 dessas formas e desenharem aqui na folha. Lembra que tem que ser o mesmo tamanho e a mesma cor.
Escolheram as formas de vocês? Eu escolhi essas duas, o triângulo pequeno vermelho e o triângulo azul grande. Ah, muito tá? bem, olha Mas só que vocês legal. escolheram a de vocês, não precisa ser igual, certo? Cada um vai escolher duas formas, né? Não Isso precisa ser mesmo. igual. Agora, professora, nós vamos escolher mais duas formas. Olha lá qual forma que está. Ah, agora são os quadrados. Isso. Tem o quadrado grande vermelho, o quadrado grande amarelo, o quadrado pequeno azul e o quadrado pequeno verde. Então agora vocês também vão escolher dois desses quadrados para fazer nesses dois espaços, certo? Até pode fazer em outros, mas é legal para ficar organizadinho. Vocês que sabem onde faz, tá bom? Olha, desta vez, professora, eu escolhi o quadrado grande amarelo e o quadrado pequeno verde. Ah, muito bem, que eram iguais os que ficaram ali na tela, né? Muito. Então agora nós vamos escolher mais duas formas, professora, que vai ser o retângulo. Então mais dois retângulos nós temos ali na tela. O retângulo grande azul, o retângulo grande verde, o retângulo pequeno vermelho e o pequeno amarelo. Certo. Então, mais uma vez nós vamos escolher dois desses retângulos, tá bom? Mais um tempinho para vocês fazerem os retângulos.
Agora, eu escolhi 2 grandes, professora. Olha só, ficou muito legal a sua cartela, hein, professora? Eu escolhi o retângulo azul grande e o retângulo verde grande. Muito bem, os 2 estavam ali disponíveis, então pode ser os 2 grandes, ou também quem fez, ou quem quiser escolher os 2 pequenos, também não tem problema. E agora, tá faltando uma forma. O círculo. O círculo. Então, aí na tela, vocês estão vendo o círculo grande verde, o círculo grande amarelo, o círculo pequeno azul e o círculo pequeno vermelho. Então, mais um tempinho, vocês vão escolher 2 desses círculos para completar a tabela, a cartela. Tudo bem? E aí, terminaram a cartela de vocês? Eu terminei a minha. Eu escolhi o círculo amarelo grande e o círculo vermelho pequeno. Muito bem. A cartela de vocês está assim completinha, com 8 formas? Olhem aí, tá bom? Vou contar aqui se a minha tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho 8 formas. Isso mesmo, está certinha. Então, agora nós podemos começar o jogo, professora. Vamos começar? Então, olha só. A regra desse jogo parece a regra do bingo. Tá. Não sei se vocês conhecem o bingo, se já jogaram. Então, assim, nós vamos sortear as formas. Então, todas essas formas que vocês olharam aí na tela, nós temos elas aqui. Olha só. Igualzinha as que vocês puderam escolher. Até caiu um aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. Quadrado pequeno, não, esses são o quadrado grande, o círculo grande, o retângulo grande e o triângulo grande. Mas todas elas... Tem os pequenos também. Isso. Então, todas elas que vocês olharam aí na tela, nós vamos colocar dentro daquela sacolinha ali, que é a sacolinha de atividades. Ah, a gente tem uma sacola de atividades agora. Viram que legal? Então, vamos colocar aqui. Isso. Tudo aqui dentro. Isso. Tudo aqui dentro. E nós vamos sortear. Então, por exemplo, se eu sortear aqui o círculo pequeno vermelho. Vocês vão olhar aí na cartela de vocês. Ó, se eu fosse jogar, eu teria. Ah, então se a professora Manu, por exemplo, ela tem exatamente a forma que eu sorteei, que é um círculo pequeno vermelho. Então ela vai poder pegar o lápis, eu vou pegar a canetinha aqui só para marcar, tá? Ah, esse é só um teste, viu, professora? Não marque de verdade. Ah, tá. E vai marcar o X na forma que ela tem. Tá? Tá. Então ela não vai marcar agora, porque senão depois a gente tá só mostrando como faz. Então faria o X aqui. Isso. Tudo bem. Cada forma que nós sortearmos, que vocês tiverem aí, mas tem que ser igualzinha, hein? O tamanho e a mesma cor. Aí vocês vão marcar na cartela de vocês.
Tá. Se você tivesse sorteado, por exemplo, deixa eu pegar aqui. O triângulo amarelo... Opa, tô de ponta de cabeça. O triângulo amarelo grande. Grande. Eu não teria na minha cartela. Não. E Então daí, eu não poderia marcar. daí a professora Manu não ia poder marcar nenhuma forma, porque ela não escolheu essa, que foi sorteada, certo? É uma brincadeira, né? Então, às vezes, pode ser que tem criança que vai escolher, vai marcar um monte de formas e algumas não vão marcar tantas, né? Porque a gente não sabe o que a gente vai sortear, É verdade. né? Então, vamos começar o jogo? Vamos Então, lá. Vamos lá. Preparem aí o lápis de escrever. Isso. Vou sortear, professora. Sorteia aí. Eu vou olhar. Fecha o olho. A primeira forma Que forma é essa? é um retângulo. É um retângulo. Veja se quais os retângulos que vocês marcaram aí, que vocês desenharam. Acho que eles desenharam de pé. De Vamos pé, ver né? aqui. Assim, né? Ele é o grande ou é o pequeno, professora? Ele é o grande. Ele é o grande. E qual a cor? É verde. É verde. Então, vejam aí, quem desenhou o retângulo grande verde, pode marcar. Você desenhou ele, Eu professora? desenhei na minha cartela, ó. Olha que sorte! Então, pode marcar com um lápis. Pode fazer um X ou um círculo, a forma que vocês quiserem. Ó, eu fiz um X no cantinho. Aqui assim, ó. Tá? Isso. Vou deixar ela aqui que já foi sorteada. Tá bom. Agora sorteia você, professora. Agora eu. Fechar o olho. Peguei. Ih, olha só qual eu peguei. O exemplo que a professora usou agora Olha há só! pouco. Então, nós sabemos que é um círculo, Um círculo que ele é vermelho vermelho e ele é pequeno. pequeno. Isso. E eu também tenho na minha cartela. Vou Olha, marcar a aqui. professora está com sorte hoje. Tô com muita sorte. Sua vez, prof. Então, vamos lá. Vou chacoalhar bastante. Chacoalha. Olha lá. Ih, eu acho que eu vou ganhar esse jogo. Outro retângulo. Um retângulo. Dessa vez ele é azul. E é grande também, não é do pequeno. E eu também tenho na minha cartela. Olha só. Ih, eles vão achar que é Xuxa. Eu vou misturar, vou misturar mais aqui, ó. E que forma é essa? Essa a gente não tinha pego ainda. A forma? Será que não? Ah, na verdade a gente já pegou sim, olha só. Só que a gente só tinha pego o retângulo grande. E Isso. agora é o retângulo pequeno. Isso, deixa eu pegar um pra vocês verem o tamanho, ó. Esse é o grande e esse o Viu pequeno. E qual a cor dele? Então, quem desenhou o retângulo pequeno vermelho pode marcar. Eu na minha cartela não tenho. Não, essa não tem. Então vamos pra próxima. Sorteia, professora. Deixa eu chacoalhar. Fechar o olho. Peguei. Ah, um triângulo. Triângulo. Esse é grande ou pequeno, professora? Ele é grande. E azul. Azul. Então, quem fez esse desenho pode marcar aí na cartela. Isso mesmo, Olha aqui. triângulo grande Eu azul. fiz. Eu vou marcar. Muito bem. Agora eu vou sortear outro. Tá ruim pra pegar. Olha que bonito. É um círculo. É um círculo. E ele é grande ou pequeno? Ele é grande. E ele é cor? Verde. Verde. Então, olhem aí na cartelinha de vocês. Quem desenhou o círculo grande verde, pode marcar. Não dessa vez? Dessa vez não tenho também. Não tem. Vai, professora, sua vez. Ui, eu nem acho mais. Olha, Essa não tinha saído ainda. essa ainda não. Não. Qual é essa forma? Quadrado. Isso. E ele é o grande ou pequeno? Ele é o grande. O grande. E ele é da cor? Vermelha. Isso. Tá. Então, Quem fez o desenho do quadrado vermelho marca. Eu também não tenho quadrado não fez. vermelho. Quadrado vermelho grande. Ah, é o grande. Agora é a minha vez.
Olha que pequenininho. Então ele é uma forma pequena. Ele é uma forma pequena e é da cor vermelha. Vermelho. E ele é um triângulo. Tem 3 lados. Isso. Então, quem desenhou o triângulo pequeno vermelho pode marcar. Agora eu tenho. Vou marcar aqui. Pronto. Vai, prof. Ó. Quadrado, pequeno e verde. Quem aí fez esse desenho na cartela? Quadrado, pequeno, verde. Isso. Já pode marcar. Tá. Eu tenho aqui também. Vou marcar. Legal. Agora nós vamos sortear a última, professora. A última? Tá. Então tá bom. Vai. Aqui. Peguei. Qual é esse? Esse é da cor amarela. Amarelo. E ele é grande. Grande. E ele é da forma Triângulo. triângulo. Muito bem. Então quem desenhou o triângulo amarelo grande na cartela, pode marcar. Isso. Eu não tenho na minha também. Eu Não. não marquei todas, tá vendo? Isso. Tem 2 sem marcar. Mas Isso não mesmo. tem problema. Pode ser que tem alguém que tenha marcado toda a cartela, que tenha conseguido, né, ter sorte e acertar todas. Agora, contem aí quantas formas vocês acertaram. Conta aí, professora. Eu acertei uma, deixa eu mostrar pra vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu acertei 6. 6, muito bem. E quantas você não acertou? Eu não acertei 1, 2. 2, olha só. Ficaram Mas faltando 2 formas. faltaram 2, mas você acertou mais do que errei. Isso mesmo. Então, olha só. Será que... Quantas formas que eu sorteei no total, professora? Ixi, vou ter que contar, tá? Vamos lá. E será que... Vou fazer algumas perguntas. E será que foi mais verde, mais amarelo ou mais vermelho? Só de olhando assim é fácil de saber? Não, a gente precisa contar. Precisa contar. Mas será que tem um jeito mais fácil da gente organizar essas informações? Eu acho que a gente tem que colocar o símbolo ou o que ele é e a quantidade do lado, não? Como seria isso? A gente poderia organizar uma tabela. Isso se chama tabela, professora? Isso. E daí a gente podia organizar tudo isso, ou pela forma, ou pela cor, ou por qual critério, por tamanho, qual critério a gente decidir, a gente escolher. É uma forma de organizar. Então, para a gente saber quantas formas de cada nós sorteamos, vamos fazer uma tabela? Vamos. Então, olha só. O nome da nossa tabela vai ser Tabela das Formas Geométricas Sorteadas. As tabelas têm que ter nomes? É importante ter nome, porque se nós olharmos só a tabela, a gente não vai saber exatamente do que se trata. Qual é a informação que tem nela? Isso. Então, ela precisa de um título, precisa de um nome, certo? Aí, na tela de vocês, nós temos as linhas. Então, dá uma olhadinha. Então, nós vamos precisar organizar no caderno. Então, vocês podem pegar o caderno para ver se tem essas linhas. Se tiver com a folha... Cadê? Qual foi? Ixi. Aqui, ó. Pode ser uma mesmo. Se tiver com a folha, dá para fazer as linhas ou com a régua ou até dobrar mesmo, sabe? Quem quiser dobrar as linhas, olha só. Dá para dobrar ao meio. Vou dobrar rapidinho e eu já mostro para vocês. A gente vai dar um tempinho, tá bom? Olha, se dobrar ao meio várias vezes na vertical, ele fica com algumas linhas também. Então, se você não tem a folha do caderno que tem linhas, você pode usar a folha sulfite mesmo, tá? A folha que vocês tiverem. Ou pode fazer a linha com a régua, certo? Então, a gente vai dar um tempinho para vocês organizarem o caderno e pegarem. E se quiserem, podem tentar escrever o nome da tabela, tá bom?
E aí, conseguiram organizar o caderno? Se não escrever o nome da tabela, não tem problema, tá? Era só quem quisesse tentar escrever e gosta de escrever, aí tudo bem, ok? Então, vamos começar a nossa tabela, professora. Tá bom. Então, é a tabela das formas. Então, a gente vai ter que pôr as formas. Não importa a cor nem o tamanho. A Certo. gente só quer saber a forma. Então, olha só. Vamos fazer o triângulo por primeiro? Vamos fazer o triângulo. Vou fazer de azul todas, pode ser? Pode ser. Tá. Vocês podem fazer com lápis de escrever mesmo, É. tá bom? A gente faz de canetinha para vocês conseguirem ver aí na casa de vocês, Isso. tá? Então vamos lá. Então na primeira linha eu coloquei lá, a gente vai colocar o Ângulo. triângulo. Isso. Não precisa pintar também não, tá? Depois, na linha de baixo, o quadrado. Depois o círculo. Opa. Ah, o círculo é difícil ficar bem redondinho, não tem problema. E por último, O retângulo. o retângulo. Isso. Ó, tá vendo que nenhuma das formas que eu fiz ficou muito certinha, tá? Não tem problema. Não tem problema. E daí nós vamos passar uma linha aqui, ó. Porque a tabela ela é organizada dessa maneira. Tá bom. Pode ser assim de cobrinha? Sim, pode ser assim mesmo. Tá bom. E agora, nós vamos ver quantas formas de cada nós sorteamos. Tá. Ok? Vou pegar o vermelho então para eu anotar Isso. quantas. Então, olha só. Primeira forma. É um triângulo. É um triângulo. Então, pode fazer um risquinho aqui do lado do triângulo. Ou até um xizinho. Você que sabe, Vou professora. fazer um risquinho. Tá. Isso. Um triângulo. Vou deixar ele aqui. E essa forma, professora? É o quadrado. Um quadrado. Então, lá onde tem quadrado do ladinho, nós vamos marcar que tem um quadrado. E essa forma, professora? É um triângulo. É um triângulo. Então, novamente, na linha do triângulo, eu Mais faço um mais risquinho. E essa forma, professora? Quadrado. É um quadrado. Então, mais um risquinho aqui na linha do Do quadrado. quadrado. Vocês podem fazendo os risquinhos junto, ok? E essa forma qual é? Triângulo de novo. Ó, Triângulo de novo. Mais um risquinho. E essa forma, vocês sabem qual é? é o retângulo. O retângulo. Mas aqui ele tá deitado. No caderno ele ficou deitado, porque é mais fácil. Não importa o lado que ele tiver. Ele continua sendo retângulo. Isso. Então, um risquinho lá do lado do retângulo, porque nós temos um. E essa? De novo, retângulo. Mais uma vez o retângulo. E essa, professora? Círculo. O círculo. E essa aqui? Círculo de novo. Outro círculo. E a nossa última forma, O retângulo. um retângulo. E aqui acabou as formas sorteadas. Então, a gente já pode finalizar a nossa tabela. Tá. Vamos conferir, professora? Vamos. Eu separei aqui, ó. Então, triângulo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Isso. Círculo, nós temos 2. 2. Círculo. 1, 2. Isso. Quadrado, nós temos 2. Quadrado. 1, 2. isso. E retângulo, nós temos 1, 2, 3. 3. Então, ó, retângulo. 1, 2, 3. 3. E a tabela de vocês? Ficou assim também?
E aí, conseguiram organizar a tabela de vocês? Então, olha só, agora nós vamos, olhando para a nossa tabela, responder algumas perguntas. Vamos lá? Vamos lá. Então, perguntinha 1, prof. Tá. Qual a forma geométrica que foi mais sorteada? Que teve mais vezes? Que teve mais vezes. Tá, deixa eu ver. O triângulo teve 3, quadrado 2, círculo 2 e retângulo 3. Ah, professora, teve um empate aqui, ó. O que é empate, professora? Empate é quando as pessoas ou as coisas têm o mesmo valor, o mesmo número, a mesma quantidade. Então, fizeram os mesmos pontos. Entendi. Então, o triângulo foi sorteado 3 vezes e o retângulo também foi sorteado 3 vezes. E por que eles são maiores? Porque o círculo e o quadrado, eles foram sorteados apenas 2 vezes cada um. Ah, entendi. Então, o triângulo e o retângulo foram sorteados mais vezes Isso do que as mesmo. outras formas. Exato. Isso? Então, a resposta para essa pergunta seria Triângulo e o retângulo. retângulo. Muito bem. Vamos para a próxima perguntinha. Qual forma geométrica foi menos sorteada? E quantas vezes a menos que a forma mais sorteada? Tem Nossa, duas perguntas. Então, vamos responder a primeira pergunta. Perguntou ali, qual foi a forma menos sorteada? Isso. Então, a gente viu que teve outro empate, outras Olha. 2 formas com a mesma pontuação. Então, quadrado 2 e círculo 2. 2 é menor que 3, Isso. E não teve uma forma que teve menos do que elas. Não. Empatou. tá? E a segunda pergunta, que é quantas vezes menos? Quantas vezes a menos? Tá. Então, se o triângulo e o retângulo, eles apareceram 3 vezes Isso. e o círculo e o quadrado apareceram 2, eles têm 1 a mais. Então, a pergunta é a menos, né? É a menos. Então, eles foram uma vez a menos. Foram sorteadas uma vez a menos do que o triângulo e o retângulo, no caso, que tem a mesma pontuação. Isso? Isso. Ah, então tá bom. Isso também quer dizer que se eu fizesse mais um risquinho aqui, Ficaria eles teriam igual. Ficaria igual. Exato. Ah, muito bem. E a nossa última perguntinha. Quantas formas geométricas foram sorteadas ao todo? Gente, sempre quando tem uma pergunta dessa, e essa pergunta aparece sempre Muitas que é trabalhado vezes, tabela, tá? Quando aparecer ao todo, o que vocês têm que fazer? Vocês precisam contar todas as pontuações, Isso. todos os risquinhos. Vamos contar juntos? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Isso mesmo. Isso quer dizer que se eu contar as formas que nós sorteamos que estão aqui, vai ser 10 também. Porque cada uma delas nós representamos por um risquinho, certo? Então, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, confere. Então, ao todo foram sorteadas 10 formas geométricas. 10 formas geométricas. Muito bem. Então, agora que nós já fizemos a nossa tabela e já respondemos as perguntas, chegou uma hora que eu gosto muito, professora. Ah, eu sei qual é, hein? É a hora do Quiz. Então, o nosso quiz hoje, ele vai mostrar aí na tela de vocês um gráfico. Lembra que a gente lembrou desse assunto lá no comecinho da aula, que nós fizemos o gráfico do Romeu e Julieta com os prendedores de roupa? Então aí vocês estão vendo um gráfico dos animais do zoológico lá na África do Sul. E ele é de verdade, hein? Essa pesquisa foi feita e todo esse gráfico aí, ele é de verdade. Então, olha lá, professora. O que tem lá no gráfico? Então, nós temos o número de animais e os animais. Tá, são 4 animais. São 4 animais. O leão, o javali, macaco e elefante. Isso. E ali tem a quantidade de cada um deles. Tá. Quantos leões, quantos javalis, macacos e elefantes. Que tem lá no Zoológico da África do Sul. Isso. Tá bom. Então, vamos responder algumas perguntas. Ok.
Primeira pergunta. Qual é o animal que mais tem no zoológico? Nesse zoológico. Ah, tá, que tá representado ali. O que tem mais é o que tem maior quantidade. É só contar, Isso. hein, gente? Será que eles vão saber? Eu acho que eles vão saber. E as alternativas ali, na letrinha A tá escrito macaco ou na letrinha B, javali. Então, qual deles que tem mais? Macacos ou javalis? Vamos ver? Vamos conferir. Ah, é o javali, É o que javali. tem 4 unidades da espécie. Isso mesmo. Então, próxima perguntinha. Para que a quantidade de elefantes e javalis fique igual, quantos elefantes devem ser acrescentados? Nós vemos ali que tem elefante tem menos Tá, e javali tem mais. Quantos precisariam a mais para que tivesse o mesmo número de quantidade de javali e de elefante? Letra A, 3. Letra B, 2. Ou letra C, 1? Dá para ir contando ali, né, professora? Ah, é verdade. Então, olha só. Vamos lá? ver? Então, 1. ainda não tá igual. Não. 2. Também não tá igual. 3. Ficou igual. Então, precisaria mais 3 elefantes para ter o mesmo número de javalis. Muito Letra bem. A. Isso. Terceira pergunta. Quais animais estão em mesma quantidade? Que é o mesmo que a gente falou hoje sobre o empate, que é a mesma quantidade. Então, nós temos ali nas alternativas o macaco e o elefante. Será que eles têm a mesma quantidade? E também o leão e o macaco. Será que eles têm a mesma quantidade? Ah, é só olhar ali no gráfico, né? Isso. Vamos conferir, professora? Vamos. É o leão e O macaco. o macaco. Portanto, a letrinha B que As estava duas correta. espécies têm 2 unidades de cada. Isso. E a nossa aula Fica por aqui. fica por aqui. Um beijo e até a Até próxima. a próxima.